Muito bem. Hoje a gente vai continuar nossas discussões sobre eletrostática, que é a parte do eletromagnetismo que estuda os fenômenos associados a distribuições de carga. Essencialmente, o nosso propósito nesse capítulo tem sido buscar o campo elétrico, né, que é o que um objeto carregado provoca. E a partir desse campo elétrico, qualquer partícula carregada localizada no espaço vai sentir uma força. Nós vimos pelo menos 3 formas de fazer isso. Aprendemos como calcular o campo elétrico diretamente a partir de um integral ou de um somatório, uma vez que você conhece a distribuição de carga, seja ela contínua ou discreta. Nós vimos também como fazer isso a partir de um potencial elétrico, que é uma função escalar. A relação entre o campo e o potencial é que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. E, finalmente, na aula passada, nós abordamos a chamada lei de Gauss, que é uma, digamos assim, outra maneira, outro caminho que a gente utiliza para a obtenção do campo elétrico. Só que, para você usar a lei de Gauss, tu precisa que a distribuição ela apresente uma certa simetria, porque essa simetria que apresenta, possivelmente pode apresentar, essa distribuição, a gente pode fazer considerações e conseguir resolver essa integral que aparece aqui na forma integral da lei de Gauss. E aí, uma vez que você consegue simplificar, resolver essa integral, mesmo que você não conheça o campo, né? Mas se você fizer considerações de tal maneira que você possa tirar o campo dessa integral aí, né? Colocar para fora, ou seja, que o campo seja constante sobre a superfície de integração, isso vai permitir no final encontrar o módulo do campo elétrico gerado. Tá ok? Bom, temos essa expressão aqui, que é a forma integral, que é essa que vai permitir a gente encontrar, né, o campo elétrico, como eu falei, e aqui a forma diferencial da lei de Gauss. Só chamar a atenção que para essa expressão aí ela é válida no vácuo. Se a gente tiver um meio dielétrico, quando você tiver um campo elétrico, ela vai sofrer uma modificação. E, nesse caso, a outra expressão que a gente vai obter, acho que no terceiro capítulo, vai ser a forma final dessa lei, e é uma das equações que aparecem entre as 4 que recebem o nome de equação de Maxwell. Ok, gente? Muito bem, então, basicamente isso finaliza o conteúdo desse capítulo. Eu vou fazer algumas considerações, na verdade eu vou discutir alguns resultados que seguem diretamente dessa lei de Gauss. Vou fazer um exemplo, depois a gente vai discutir a questão do dipolo elétrico. Bom, o dipolo elétrico, na verdade, é um sistema constituído por 2 cargas, uma positiva e uma negativa, cargas pontiformes, e a gente quer encontrar o campo, mas, eu vou basicamente aplicar o que nós tínhamos aprendido ao longo do capítulo. E no finalzinho eu vou reservar um tempo para falar sobre uma função chamada função delta, e vou discutir algumas propriedades. Mas, assim, em termos de conteúdo, do ponto de vista da eletrostática, a gente já encerrou, né? Na sequência, a gente vai fazer algumas observações, principalmente a que eu falei da lei de Gauss, desculpa, da função delta, que é a parte que foge um pouquinho, digamos, do conteúdo, mas vai trazer 2 propriedades que a gente vai utilizar posteriormente. Muito bem. Então, assim, sobre a lei de Gauss, ao utilizá-la, nós podemos encontrar 2 resultados aqui. Primeiro que a carga em um condutor se localiza em sua superfície externa. Tipo, se você tiver um objeto condutor carregado, esse excesso de carga, naturalmente, ele vai se localizar na superfície. Isso é uma consequência direta que a gente vai ver da lei de Gauss, da aplicação da lei de Gauss. Outra informação é que o campo elétrico na região imediatamente exterior a esse condutor carregado, ele vai ser normal à superfície do condutor, e o módulo dele vai ser dado por sigma sobre epsilon zero. Então, coloca um excesso de cargas, essas cargas elas vão se movimentar para a superfície, tá ok? Então, no momento que você tiver o regime estático, que as cargas estiverem todas organizadas ali sobre a superfície, o campo elétrico gerado por esse objeto carregado, ele vai ser perpendicular à superfície, normal, né? E vai ter modulado por isso. Então, essas 2 informações, esses 2 resultados a gente vai obter agora a partir da lei de Gauss. Então, imagine que você tem um material condutor e ele está carregado. Tá? Uma coisa que a gente já colocou aqui, inclusive isso foi feito na aula passada, é que uma característica do material condutor é que o campo elétrico dentro dele é 0, no seu interior é 0.
tá bom? A gente já fez essa discussão na aula passada. Bom, e eu vou levar justamente isso em conta para mostrar que, por conta desse valor do campo nessa região, as cargas elas estarão distribuídas sobre a superfície. Então, se você tiver excesso de cargas, essas cargas estarão na região externa aí da superfície. Muito bem. Então, obviamente, isso aqui vai ser uma superfície potencial, nessa superfície aqui do material condutor, porque o campo ele é zero, né? Então o campo ele é constante, então você tem várias superfícies equipotenciais aqui no interior, que são as superfícies equipotenciais em que você tem o mesmo valor por potencial, né? Ou seja, nesse caso, o campo é igual a zero, gradiente de φ ele é zero, ou seja, φ é constante, tá bom, no interior. Bom, na verdade a gente tem uma região aqui equipotencial, né, digamos assim, todos os pontos possuem o mesmo valor potencial. Bom, eu vou levar em consideração a lei de Gauss e vou escolher uma superfície gaussiana rente a superfície do material, tá bom? Mas de maneira que ela esteja na parte interna ainda. Eu vou chamar isso aqui de superfície S. Bom, e aí, como é que a gente usa a lei de Gauss? A integral nessa superfície aqui fechada de E, escalar em dA, que isso aqui é o fluxo do campo elétrico, tá bom? É o que a gente chama de fluxo. Isso vai ser igual a carga interna sobre ε0. Essa carga interna é a carga dentro da superfície gaussiana que você escolheu, tá ok? Por enquanto a gente não sabe nada, a gente sabe que o condutor está carregado e que o campo aqui dentro é zero, tá ok? Nessa região que a gente pegou aqui, dentro dessa superfície aqui, quer dizer, dentro desse volume envolvido pela superfície. Muito bem. Bom, já que o campo é zero, então essa integral aí vai ser nula e a consequência, o resultado que a gente chega é que a carga interna vai ser zero. Então, se existe carga no material condutor e a carga interna é zero, desculpa, é porque naturalmente essa carga vai estar localizada sobre a superfície. Bom, então é isso que aparece de imediato quando a gente aplica a lei de Gauss para essa situação aí. Tá claro para vocês? Tá tudo certo? Se tiver alguma pergunta, essa é a hora. Muito bem. Para a gente chegar a outro resultado, ou seja, mostrar que o campo possui esse módulo aqui, a gente vai usar uma superfície gaussiana na forma de uma caixinha, tipo uma caixinha de doce aí, de pastilha, sei lá, de um lado para o outro da superfície. Então, quer dizer, de um lado para o outro material. Então, aqui você tem como se fosse, sei lá, uma caixinha, um pequeno cubo, então, uma caixinha em formato de um cilindro, enfim, algo desse tipo. Muito bem. O fato é que, nesse caso aqui, como a gente vai considerar uma região pequenininha, tá ok? Uma área muito pequena aqui em cima. Isso aqui é uma área, só que eu estou vendo um corte, né? Na superfície, então não dá para identificar como área, mas isso aqui em cima é uma área, ó, e esse tracejado aqui é a lateral da caixinha, tá bom? Isso aqui é a base, naturalmente, a área da base. Então, a gente está assumindo que existe campo elétrico, sim, na região externa, óbvio, né? Se tem um objeto carregado, mas que, como a superfície aqui é pequenininha, nós assumiremos que o campo ele é perpendicular nessa pequena região aqui, né? Já que você está na região pequena, você não consegue enxergar a inclinação. Bom, e nesse caso aí, você vai chamar essa região, essa áreazinha de ΔS. Bom, a gente argumentou que essa superfície aqui, assim, eu falei que é perpendicular e também praticamente constante, né? Não vai mudar muita coisa, porque a região é pequena, então essa mudança que o campo elétrico ela sofre ao longo da região externa, ela vai ser praticamente imperceptível nessa pequena região. Eu tinha falado também que a superfície que envolve o material é uma superfície equipotencial, o campo elétrico é zero no interior, e significa o seguinte: se o campo é zero, se isso aqui é uma superfície equipotencial, se existir um campo elétrico fora, ele necessariamente deve ser perpendicular. Até isso a gente tinha falado aqui na aula passada, acho que foi no começo da aula passada, sobre essa relação entre campo e superfície equipotencial. O fato do campo ser o gradiente, ou menos o gradiente, né, do potencial, faz com que você entenda que ele vai ser sempre perpendicular em todos os pontos do potencial. Então, no caso do objeto lá que a gente tem, sendo ele carregado, vai ter um campo elétrico, e esse campo elétrico ele vai assumir sempre, vai ser sempre perpendicular à superfície. Então, seria assim um campo elétrico em todos os pontos da superfície externa do material aí, né? Superfície delimita o material. Então, seria assim. Tá ok, gente?
Então, esse aqui é o campo elétrico, que é menos o gradiente de φ, mas uma vez que aqui dentro ele é zero, a gente entende que essa superfície aqui ela é equipotencial. Então, imediatamente fora, né, do material, imediatamente, na região imediatamente afastada, bem próxima da superfície, você vai ter um campo elétrico, ele deve ser perpendicular a essa superfície de todos os pontos. Então, isso a gente já está levando em conta. Estamos levando em conta também que naquela região ali o campo é praticamente constante. Isso vai ser suficiente para a gente simplificar a aplicação da lei de Gauss. Vamos lá, então. Está claro para todo mundo isso que eu falei ou ficou alguma coisa aí pendente? Tá sim, professor. Está tudo certo? Bom, então, a superfície é S, delta S' da tampa, e S' é a superfície como um todo, tá bom? Bom, eu vou definir aqui o dA' como sendo vetor perpendicular a essa superfície. Como a superfície ela é pequenininha, então praticamente ele vai ser perpendicular a essa tampa. O campo elétrico também, do jeito que a gente estava argumentando, né? Ele vai ser perpendicular ao longo de toda a superfície, mas dessa regiãozinha vai ter o mesmo alinhamento em todos os pontos, digamos assim. Vai ser sempre nessa posição. Bom, e aí a lei de Gauss vai ficar assim, ó, integral, mesma coisa da de cima, só que agora usando a superfície S' e a carga no interior dessa superfície. Muito bem, então aqui eu tenho a escala N', o N' vai dar para cima, né? Mesma posição do dA, vetor dA. E isso vai simplificar esse produto escalar. Aqui você vai ter E escala N, que vai dar simplesmente E, porque o ângulo entre dois é zero, então o cosseno de zero vai dar 1. Então, o campo elétrico ele praticamente é constante nessa região aqui, ou seja, praticamente constante nessa superfície, pode sair da integral, aquilo que eu falei. Bom, a carga interna, se existe carga, ela vai ser a carga, nesse caso, contida dentro do material, né? Então, nesse caso, a gente pode colocar como sendo o sigma, na verdade, desculpa, sobre a superfície, que a gente já concluiu que a carga se encontra na superfície. Então, nesse caso aqui, ó, a carga que se encontra aqui é basicamente você multiplicar o sigma por delta S'. Sigma é a densidade superficial, tá ok? Então, porque essa área aqui, ó, praticamente é a área de delta S', aproximadamente, já que isso é uma região pequenininha. Então, você pode dizer que a carga interna, que a carga se encontra nesse pedacinho da superfície aqui, vai ser sigma delta S'. Sobre ε0, né, conforme estabelece a lei de Gauss. Então, aqui nós teremos de sobra a integral fechada. Nesse caso, isso aqui vai dar delta S', tá ok, gente? E, consequentemente, teremos igual a sigma sobre ε0. Agora, por que isso aqui deu delta S'? Delta S' é só a área da tampa, né? Então, deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Bom, se a gente fosse pegar a superfície lá, seria algo assim, ó. Deixa eu ver se eu faço aqui em três dimensões. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Tipo um cilindrozinho aqui, será? E o material passa aqui, não. Que é a superfície material, pronto, digamos assim. Bom, a gente sabe que aqui tem campo elétrico, que ele aponta para fora, perpendicularmente, e aqui dentro a gente sabe que o campo é zero. Então, a integral fechada nessa superfície S', ela seria assim, ó, integral de E, escala N, linha, dA', fechada em S'. Bom, isso aqui vai ser igual a carga interna sobre a ε0, como a gente falou. O fato é que essa integral, que é uma integral na superfície fechada, ela pode ser entendida como sendo a integral das duas tampas mais a integral na parte lateral, ok? Então seria assim, ó. Você escreveria, transformaria isso em três integrais abertas, no caso, né? A primeira seria integral na tampa superior, ok? É escalar em linha de A'. Só que esse N' é o vetor aqui, né? Na superfície aqui, tá ok? Esse N aqui, ó. Bom, aí você teria na parte inferior
Vou até colocar aqui, sei lá, superior aqui, inferior aqui. O que é que você botou? Só para diferenciar uma da outra, né? Porque aqui também você vai ter vetor normal aqui embaixo, né? Aliás, você tem vetor normal em todas as superfícies. Então, aqui nessa parte inferior vai ser apontando para baixo. O vetor normal aponta sempre para fora da superfície, então ele apontaria assim. Isso aqui seria normal da parte inferior. Você teria também normal na lateral, digamos assim, NL. Bom, vamos seguir em frente aqui. Aqui, superfície inferior. Então, ficaria ainda restando a parte lateral, que é escalar N', D', superfície lateral, certo? Isso tudo igual a carga interna da superfície sobre ε0. Essa integral, a segunda integral, ela é nula. Por que nula? Porque dentro o campo é zero. Então, você não tem campo aqui dentro, então isso aqui já cancelou. Nessa outra integral, o resultado ele acontece de duas formas. Nessa parte aqui no interior do material, não vai ter campo elétrico, né? Obviamente, então vai ser zero. Nessa parte de cima, esse produto aqui vai ser zero. Porque você vai ter campo elétrico externo perpendicular ao vetor normal. Então, vai dar zero de todo jeito. Fora o campo elétrico é perpendicular ao vetor normal, e dentro não existe campo elétrico. Então, isso aqui é zero de qualquer forma, tá bom? E aí resta só essa integral aqui, que é aquela que a gente deixou lá, né? Então, ficaríamos com E escala N, que vai dar simplesmente o módulo de E, porque os dois estão na mesma direção, e o módulo de N é 1. Então, aqui a gente fica com isso, na superfície superior, digamos assim. E a carga interna, como eu falei, vai ser só a carga aqui, ó, nessa região aqui, ó, a carga só aqui. Porque só tem esse pedacinho de superfície sendo envolvido pela superfície gaussiana. Bom, mas aí, como a gente falou, eu posso aproximar isso como sendo sigma, ΔS', onde ΔS' é essa área aqui, ó. Essa aqui é a nossa área ΔS'. Isso tudo sobre ε0. E aqui, para fechar a discussão, o campo elétrico é praticamente constante nessa tampa aqui, ó. Nessa tampa. Então, a gente tira o campo da integral, fica com o integral dE', que é o próprio ΔS', e aí, sigma ΔS' sobre ε0. Ou seja, o campo, como a gente tinha colocado lá, sem detalhes, né? Vai ser sigma sobre ε0. Pronto. Então, basicamente isso que a gente tem que fazer. Ok, pessoal? Ok, professor, perfeito. Beleza. Então, são os dois resultados que a gente encontra aí imediatamente a partir da lei de Gauss. Em algum momento a gente vai usar isso aqui. Acho que no próximo capítulo a gente usa isso. Não, acho que no terceiro. Vai usar isso em algum momento. Isso aqui também, acho que no mesmo problema a gente usa isso aqui. Mas, enfim, vamos em frente. Acredito que lá em Física 3 essa argumentação tenha sido feita também, essa discussão tenha sido feita lá no Halley, então vocês podem verificar para relembrar também. Bom, eu vou fazer uma aplicação aqui da lei de Gauss, que é uma aplicação padrão. A situação que a gente tem aqui é um fio carregado de comprimento, digamos assim, infinito, é um fio muito longo, então para a gente vai ser como se fosse um fio infinito, né, para todos os efeitos dos cálculos que a gente vai realizar, é um fio infinito, e esse fio ele tem uma densidade linear de cargas igual a lambda. Então, esse lambda significa carga por unidade de comprimento, tá bom? Tem essa dimensão aí. Muito bem. Bom, para a gente aplicar a lei de Gauss é preciso fazer algumas considerações, porque é o único jeito da gente resolver aquela integral que aparece. Se você não tiver ideia do comportamento do campo, de como é que ele deve ser, então você não consegue utilizar a lei de Gauss. Por isso que eu falei, só serve quando a gente tem simetria envolvida, problema com simetrias. Senão, você não vai conseguir resolver a integral. Então, para você fazer aquele produto escalar que aparece na integral, esse produto escalar que aparece aqui, ó, você tem que levar em consideração o comportamento do campo. Fizemos isso agora mesmo. A gente assumiu que o campo é perpendicular e tudo mais, que é constante sobre a superfície. Então, para você utilizar a lei de Gauss, é preciso que você tenha ideia do comportamento do campo gerado por esse material. Obviamente, você não vai saber como é que ele varia com a distância e nada disso, mas é preciso que você saiba se ele está para fora, se ele está para dentro, se está para cima, enfim. É preciso que você tenha essa ideia, senão você não consegue sair do canto.
E para esse problema, a gente entende que o campo ele é radial e aponta para fora. Além disso, ele depende da distância ao fio. Por que isso? Bom, como o fio é infinito, pronto, como o material ele é positivo, a carga é positiva, então a gente entende que o campo tem que apontar para fora. Bom, obviamente, se você tiver um campo finito, esse comportamento ele vai mudar um pouquinho à medida que você se aproxima você sai do meio do fio para os extremos. Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Imagine que se você tiver um fio finito, o campo ele vai ser algo desse tipo aqui. Ó, o fio aqui finito. Deixa eu pegar uma linha aqui que fica melhor. Bom, o fato de ele ser carregado positivamente dá a ideia para a gente que as linhas sejam apontadas para fora, né? O campo elétrico seja assim. Mas à medida que você se aproxima das extremidades, o campo ele deve sofrer alguma modificação. Eu acredito que ele vai ficar assim. Eu não fiz o cálculo especificamente, tá, gente? Então, é só o que eu imagino aqui. Ele deve ter esse comportamento aqui. Deve mudar à medida que você se aproxima aqui das bordas. Tá ok? Isso é porque você tem um fio finito. Vou ficar devendo a vocês esse comportamento. Depois eu tento fazer o gráfico aí, plotar o campo vetorial dessa situação, tá? Para mostrar a vocês. Então, isso aqui seria finito. Mas se você tiver um fio infinito, muito longo, esse efeito de borda aqui é imperceptível. Afinal de contas, ele é infinito, você nunca vai chegar nas bordas. Então, você imagina que o campo seja sempre apontado para fora. Ou seja, ele é para fora e radial, diferente desse aqui, que tem um comportamento radial próximo ao centro, né? E à medida que você se afasta do centro, ele começa a mudar a sua inclinação. Começa a ter outro comportamento. Então, isso aqui é o chamado efeito de borda, né? Que aparece. Bom, se o fio for infinito, então a gente descarta esse comportamento aí, né? A gente assume que o campo ele é radial para fora mesmo. Tá bom, gente? Tá claro para vocês isso? Tá sim. Bom, deixa eu tentar fazer esse exemplo. Pronto, agora sim. Então, agora suponho que ele é infinito, então você teria, vou botar aqui 3 pontinhos só para dizer que ele é infinito aqui, ó. Então a gente assume que ele é desse tipo aqui, que as linhas são todas para fora. Ficou mal o desenho aqui, mas tentar melhorar. Sim, isso aqui é o campo elétrico, obviamente, né? Isso aqui é o campo vetorial que, digamos assim, determina o campo, representa o campo elétrico. Então a gente imagina que seja assim, né? Enfim, vocês entendem que vai ser sempre radial para fora. Como eu falei, você nunca consegue chegar nas bordas porque você está num fio infinito, né? Então você vai enxergar, vai assumir que vai ser sempre assim. Ok, e aí, nesse caso, é possível a gente usar a lei de Gauss, é possível escolher uma superfície gaussiana de maneira a simplificar o problema. Sim, e outra coisa que a gente tem que levar em conta é que esse camarada, esse campo elétrico, ele deve depender da distância, não deve depender de outra coisa, tipo de um ângulo. Tá? Imagina se tem um fio aqui, ó, e se você se posiciona a uma distância r, como ela é infinita, você pode se movimentar mantendo a distância fixa, você não deve sentir mudança na intensidade do campo. Então, o vetor pode mudar, óbvio, porque o campo é vetorial, né? Então, ele tem direção e sentido, mas a intensidade não deve mudar. Tá ok? Porque você está na mesma distância, então você vê a mesma coisa para onde você vai. Então, se você sobe ou desce naquela linha, naquele R fixo, ou você dá uma circulada ali, você não deve sentir mudança alguma. Então, não deve depender da altura que você se encontra, nem deve depender do ângulo que você se encontra aqui em relação ao fio. Então, ok, pessoal? Então, no máximo, depende dessa distância aqui. Então, a intensidade do fio deve depender da distância. Bom, então, por conta disso, a superfície mais indicada nesse caso aí é uma superfície cilíndrica. Então, a ideia da gente, então, é desenhar uma superfície cilíndrica, passando pelo ponto onde você quer saber o campo elétrico. Então, seria mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui uma superfície cilíndrica imaginária, que é a superfície gaussiana, né? Superfície que a gente utiliza para resolver a integral.
a superfície é concêntrica, né? Um fio, ou seja, o fio passa bem pelo centro da superfície aí. Tá bom? Então aqui é a superfície gaussiana. Bom, eu vou assumir que essa superfície tem um raio R. Vou aqui um raio R. E esse é justamente onde eu quero saber o campo elétrico, a intensidade do campo, e o comprimento aqui, ó, da superfície gaussiana, vai ser um comprimento L qualquer, tá? O comprimento desse cilindro aí que a gente considerou. Bom, e aí, a partir desse momento, a gente pode... deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui o título. Ponto, fio infinito ou fio muito longo. Então, como a gente falou, dá para fazer as considerações aqui e aplicar a lei de Gauss, né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a integral de escalar n dA, na superfície fechada, nesse caso essa superfície todinha aqui, o que envolve esse pedacinho do fio, vai ser igual a carga interna dentro dessa região, dividido por ε0. Bom, mas o que a gente pode fazer aqui é exatamente o do caso anterior. Vou chamar aqui tampa 1, essa região aqui, ó. Nesse caso aqui é a região 1, aqui é a região 2, e 3 é a parte que envolve o cilindro, né? A lateral do cilindro. Então a gente pode dividir de novo em 3 integrais, né? As duas tampas e a superfície lateral. Então vamos fazer isso aqui como sendo integral na superfície 1, da tampa, né? 1, escalar N1 dA1, que o N1 nesse caso ele vai estar apontando aqui para fora, gente, ó. Aponta para fora dessa tampa. N1, aqui você vai ter o N2, e aqui você vai ter, digamos assim, o N3 seria a lateral. Você vê que o N3 está na mesma direção do campo elétrico, né? Do vetor campo elétrico nessa parte lateral. O campo elétrico é o vermelho, digamos assim. Muito bem, então a gente já pode seguir em frente aí com as outras integrais. Perceba que agora eu tirei a bolinha daqui, aqui fechado, e deixo só a superfície aberta. E a gente faz agora de novo, escalar N2, dA2, S2. Por fim, superfície S3 escalar N3, dA3. E ainda a carga interna à superfície. Perceba que a carga está localizada sobre o fio, mas a gente tem só um pequeno pedaço do fio aqui, só um pedacinho do fio que vai de uma tampa até outra tampa, ou seja, ocupando o comprimento L. Então a gente pode escrever, assumindo que essa densidade é constante, a gente pode escrever a carga como sendo comprimento vezes a densidade linear de cargas, tá bom? Que é o lambda. Isso tudo dividido por ε0. Por ε0. Ok. Duas dessas integrais serão nulas. As argumentações são as mesmas que a gente utilizou agora há pouco. Então, quais serão as integrais nulas? Quer dizer, as mesmas não, equivalentes, né? A superfície 1 vai ser zero, a integral da superfície 1 vai ser zero, por quê? Porque você vai ter E perpendicular a N1. Ok, gente? A integral 3, a mesma coisa, zero. Por quê? Porque o E vai ser, nessa superfície aí, ó, perpendicular a N... 3 não, desculpa, 2, né? Foi mal, 3 é a lateral. Pensando 3 seria a tampa ali. Bom, aqui, gente, ó.
É zero porque você vai ter o E perpendicular ao vetor N2 chapéu. Seria essa lateral aqui. E nessa aqui não, essa aqui é a única que sobra para a gente, é a única que é diferente de zero, que é a integral na superfície lateral, superfície que envolve, que forma essa superfície cilíndrica. E aí a gente tem, nesse caso, diferentemente dos dois casos, das duas situações aqui, a gente tem o campo elétrico paralelo a N3. Isso significa que o módulo de E com N3 vai dar simplesmente E, porque N3 ele é 1, e cosseno de zero vai ser 1 também, né? Então, ficaríamos nesse caso com o seguinte resultado: integral de E de A3 de A3 igual a lambda L sobre epsilon zero. Bom, pelo que a gente argumentou, o campo ele depende só da distância. Então, sobre uma superfície desse tipo aqui, que é uma superfície de raio R, digamos assim, né? Essa casca lateral, essa superfície S3, ela passa pelos pontos em que o R é fixo, né? Digamos assim. Então, como em todos os pontos da superfície S3, o R assume o mesmo valor, o R assume o mesmo valor, então o campo elétrico deve ser constante nessa superfície. Então, ele pode sair da integral. Ok? Não estou dizendo que o campo é constante como um todo, mas assim. Mas na superfície, em que todos os pontos estão a distância R da linha pretinha, que é o fio, o campo elétrico vai assumir o mesmo valor, a mesma intensidade. Afinal de contas, aqui a gente está falando de módulo já, não está falando mais do vetor. Então, o módulo ele é constante e pode sair da integral. E aí ficamos aqui com a integral de A3 na superfície S3, e aqui repetiremos lambda L sobre epsilon zero. Muito bem. Essa integral aqui representa a área dessa superfície S3. Então, como é que é a área da lateral do cilindro? Vai ser 2πr, né? 2πr, que é o perímetro, vezes o comprimento, que é L. Então, isso aqui vai ficar dessa forma. Beleza? Tá claro para vocês? É como se você abrisse essa casca, ela virasse tipo um retângulo. Então, o comprimento dela, dessa parte aqui todinha, que seria o perímetro, que é 2πr, e tem a lateral, que vai ser L, essa altura, então seria 2πr vezes L. Muito bem, então daqui a gente já dá para simplificar e descobrir que o módulo do campo vai dar... Olha, interessante que a gente colocou L para definir a superfície gaussiana, mas ele desaparece do resultado. Obviamente ele não poderia ficar presente, porque não tem nada a ver com o comprimento do fio. Foi só uma superfície imaginária que a gente pensou de comprimento L, mas esse L não deveria aparecer no resultado final. Ok? Muito bem. Então aqui você tem o campo elétrico como sendo lambda sobre 2π epsilon zero R. Pronto. Então essa expressão do campo elétrico pelo menos a intensidade do campo gerado pelo fio infinito. Perfeito, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Não, professor, deu para entender tudo de boa. Beleza. Então, é como eu falei com vocês, isso aqui é a mesma coisa que vocês viram lá em Física 3, então não vai mudar nada. Tá? A única diferença que nós fizemos aqui foi a maneira como você obtém a lei de Gauss, foi o que a gente explicou aqui a mais do que vocês viram na Física 3. Mas as considerações sobre simetria e comportamento do campo, faremos do mesmo jeito que nós fizemos em Física 3. Tá bom, gente? Muito bem, deixa eu ver o que é que falta aqui. Pronto, ali está o passo a passo, né? Ficou mais detalhado do que está aqui no slide. Ok, então vamos lá. Bom, na sequência vem a história do dipolo elétrico. Então,
A ideia é calcular o campo do dipolo, não só para um ponto qualquer, mas, na verdade, para pontos distantes. No momento, vai aparecer só amontoado de contas, mas lá na frente a gente vai precisar desse resultado. Especificamente, quando nós trabalharmos com material dielétrico polarizado, nós precisaremos das expressões do campo elétrico ou então do potencial elétrico gerado por um dipolo em pontos que estarão distantes desse dipolo. Muito bem, então, o que seria um dipolo elétrico para a gente? Seria essa configuração aqui de cargas. Duas cargas de mesma intensidade, porém com sinais contrários. Isso é o que a gente chama de dipolo, separado por uma distância L fixa. E o nosso propósito é descobrir o efeito do campo elétrico gerado por essa configuração num ponto qualquer do espaço. Então, eu escolhi esse ponto aqui, ó, localizado pelo vetor R. Tá ok? Então, aqui é o que localiza a carga, o ponto que a gente quer saber o campo, o vetor R. O vetor que localiza a carga que é negativa vai ser o R', e o vetor que vai de um para o outro vou chamar de L. Obviamente, esse vetor amarelo aqui, ó, que é a diferença, vai ser a diferença de R com R', esse é o vetor de diferença, tá bom? E esse aqui é o R menos R' menos L. Também vem dessa relação aqui, ó. Você pega esse vetor e o vetor que vai desse ponto aqui até esse, vai ser o vetor R menos R' menos L. Ou seja, esse vetor menos esse aqui. Tá claro? Só relação vetorial. Então, a princípio, eu defini o R' e o R, e o Lzinho. O resto a gente fez brincadeiras com subtração de vetores. Então, isso aqui eu obtive a partir da subtração do vetor R' em relação ao vetor R, ou seja, R menos R'. E aqui eu fiz a diferença R menos R' menos L, que é esse vetor que vai daqui para cá. Muito bem, então, tendo essas informações aí, nós podemos partir para a expressão do campo elétrico gerado por essa configuração de cargas. Bom, é de certa forma simples, eu tenho só duas cargas, uma positiva e outra negativa. Não sei se vocês lembram lá da expressão do campo elétrico, mas quando a gente trabalha com uma carga pontiforme, localizada numa posição R, o campo elétrico ele é dado assim. Ó. Deixa eu colocar para vocês. Bom, então, como é que você escreve o campo elétrico quando você tem uma carga localizada na posição R', e você quer saber esse campo elétrico no ponto R? Tá bom? Vou pegar aqui assim. Então, aqui está a carga, sei lá, Q, podia ser menos Q, mas eu peguei Q, e aqui é o ponto no espaço onde eu quero saber o campo elétrico. Muito bem, aqui na verdade é a origem, né? Em relação a ela que você mede a posição, então o vetor posição vai ser o vetor que vai dela até o ponto. E aí, como seria o campo elétrico? Seria 1 sobre 4πε0, carga, dividido pelo cubo da distância da carga até o ponto, R menos R' ao cubo, tá bom? Vezes o vetor que vai desse ponto aqui, da carga, até o ponto específico. Então, vai ser R menos R'. Ok, gente? Então, assim que você escreve campo elétrico gerado por uma carga pontiforme nessa situação aí. No nosso caso, na questão do dipolo, nós temos duas cargas, então a gente vai ter que fazer isso para as duas, só que uma positiva, outra negativa. Perfeito? Muito bem. Então, deixa eu voltar para cá. Bom, a carga positiva, o vetor que vai dela até o ponto é esse aqui, ó, R menos R' menos L. Então, como é que você escreve o campo? Carga sobre 4πε0 vezes esse vetor dividido pelo seu módulo ao cubo. Foi isso que a gente acabou de fazer. Tá bom? Só que lá a gente tem R'. Agora você tem esse vetorzão aqui, cheio de termos aí, mas é essa a ideia. Bom, já para a carga negativa, o vetor que vai dela até o ponto é o vetor R menos R'. Então você escreve carga negativa sobre 4πε0, então por isso que aqui aparece menos Q, ó,
que você vai colocar menos Q sobre 4πε0, e aí escreve o vetor, que vai dela até o ponto, sobre o módulo dele ao cubo. Pronto. Então, isso seria o campo elétrico gerado pelo dipolo em qualquer ponto do espaço. Acabaríamos aqui. Só que a nossa proposta nessa sessão é descobrir o comportamento do campo elétrico para pontos distantes dessa configuração, ou seja, situações onde, por exemplo, esse R-R' aqui, o módulo desse vetor, seja muito maior do que o módulo desse vetorzinho aqui branco. Então, pontos distantes para a gente vai ser isso. Essa distância aqui, desse vetorzinho, esse comprimento, muito maior do que o comprimento branquinho aqui, que é o comprimento da separação entre as duas cargas. Perfeito? Então, é isso que a gente busca uma expressão aproximada para o campo, ou seja, uma situação, um campo elétrico nessas condições. A gente quer saber o comportamento do campo para essa situação aí específica, em que você tem o ponto P muito distante da configuração. Vocês já fizeram isso em Física 3, só que ela é mais simples, você considera o ponto na mesma linha onde se encontra o dipolo. Tá bom? Ela é mais fácil, você coloca os dois pontos, as duas cargas, Q menos Q, ao longo do eixo Z, e pega um ponto P nessa mesma linha, e considera esse ponto bem distante. Mas a forma de você fazer isso é a mesma aqui, a mesma que vocês fizeram lá em Física 3. Ou seja, a gente vai ter que fazer expansão em série de Taylor e descartar alguns termos que não são importantes ou não serão importantes para poder encontrar no final uma expressão aproximada que se encaixe nessa condição que a gente falou, de pontos distantes. Tudo certo? Perguntas? Tudo certo. Alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Muito bem. Então, o termo que eu vou mexer, então, aqui é esse termo que aparece no denominador. Porque justamente ele, onde você tem R-R' e L, né? Você tem esses dois vetores envolvidos aí. Esse amarelinho que eu falei e esse branquinho, né? Então, quero que esse amarelinho aqui seja muito maior que esse. Bom, então, eu tenho que colocar essa informação de algum jeito aqui no problema. Eu não posso colocar aqui, ó, descartar esse aqui frente a esse, ou esse frente a esse aqui, enfim. Que senão daria 0 e acho que teria problema. Bom, muito bem. Então, o que a gente vai fazer é uma aproximação, expansão de série de Taylor desse fator aqui. Na verdade, um sobre isso, né? Porque, na verdade, isso aqui a gente não pode mexer, porque é vetor, eu posso mexer, trabalhar só com intensidade, né? Fazer considerações sobre a intensidade do vetor, ou seja, sobre o tamanho do vetor, que é o módulo. Então, um sobre o módulo do vetor, desse vetorzinho aqui, ó, ao cubo, você pode escrever assim, dessa forma. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que chega nisso, mas eu queria só colocar em linhas gerais aqui o problema, né? O resultado, na verdade, depois eu detalho esse cálculo aqui. Então, pense que esse fator aqui, ó, 1 sobre isso, pode ser escrito dessa maneira. E aí você vai substituir essa informação na expressão do campo elétrico. Quando você fizer isso, você vai encontrar exatamente isso que a gente colocou aqui. Dois termos mais infinitos termos. Aqui a gente tem as reticências, né? Aqui eu coloquei os termos de ordem mais baixa, né? Na relação de L com o módulo. E depois a gente vai descartar os termos de ordem superiores. Bom, o fato é que não tem nenhuma diferença dessa expressão do campo elétrico com essa aqui. A gente não descartou ainda os pontos, os termos, todos estão aqui contidos. Você tem uma série infinita, então essa série infinita ela concorda com a expressão do campo elétrico. Tá, ok? A partir do momento que eu fizer considerações sobre o comprimento desse vetorzinho aqui com relação a esse, aí eu vou poder descartar alguns termos que aparecem nessa expressão aqui. Então, aqui, a princípio, a gente tem uma série infinita, que é uma série infinita que ela representa essa mesma função que a gente tem aqui. Eu só fiz usar a série de Taylor, transformei isso aqui em uma série infinita de potências. Só isso. Até porque a gente tem o mais aqui aparecendo. Então, você tem um resultado fechado ainda, está completinho. Muito bem. No momento que você diz que o comprimento, a separação entre as duas cargas, é muito menor do que a distância até o ponto, então você vai poder descartar alguns termos. Na verdade, eu vou pegar só esses dois primeiros, que são os mais relevantes, e os outros que são de ordens superiores, na relação entre L e R menos R' em módulo, eles serão descartados. E aí ficaremos só com esses dois aqui. Perceba que você sempre tem um produto de Q com L, tem nesse termo aqui, tem nesse, ó, a carga vezes o vetor L. Esse produto é chamado de momento de dipolo
é algo que vai caracterizar essa configuração, tá bom? Então, você tem, na expressão, você tem não a carga nem o L separadamente, você tem QVZL, que é o que a gente chama de momento de dipolo. Então, a gente fala que o momento de dipolo nem é caracterizado pela carga nem pela separação. Ele é caracterizado por esse vetorzinho, que é o produto da carga vezes o vetor L. Beleza? Então, basicamente, descartando esses termos que aparecem aqui e levando em consideração que QVZL pode ser escrito como sendo P, que é o momento de dipolo, é o vetor que vai da carga, conforme a gente está vendo aqui, ó, carga negativa para carga positiva, e ele é definido dessa maneira como a gente colocou aqui, QV0. E aí, nesse momento, você tem a expressão, eu botei aqui igual, mas o certo seria, vou até corrigir isso aqui, não tinha visto que estava igual, vou colocar aproximadamente igual, porque de fato a gente descartou alguns termos. Então, isso aqui é uma expressão aproximada, uma expressão fechada para o campo do dipolo, quando você se encontra em pontos distantes. Então, outra coisa que a gente pode escrever é o potencial. Potencial, do mesmo jeito que a gente aprendeu antes, calcular o potencial para uma carga pontiforme, você faz para duas. Então, a expressão é essa, não tem muito o que fazer, o raciocínio é o mesmo que a gente adotou aqui. No caso do potencial, gente, o potencial ele vai ser 1 sobre 4πε0, a carga sobre essa distância aqui, ó, que vai da carga até o ponto. Então, vai ser simplesmente R menos R' em módulo. Então, o potencial é bem mais simples, um potencial eletrostático do que o campo elétrico. No caso, o potencial, então, como você tem duas cargas, você teria a mesma situação. Opa, foi mal. Você teria algo parecido, ó. No caso, a primeira carga é Q sobre a distância da carga ao ponto, conforme a gente viu na figura da carga ao ponto aqui, ó, carga positiva, e tem a carga negativa que está essa distância, então fica menos Q sobre o módulo disso aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Por isso que menos aparece. E aí, se você fizer as mesmas considerações que a gente vai mostrar aqui, você consegue chegar nessa expressão aqui, que é o potencial para pontos distantes. De novo, vou ajeitar isso. Vou colocar como aproximadamente igual, para ficar mais correto. Porque aqui você descartou termos, por menores que eles sejam, eles existem, então a gente não pode dizer que você tem igualdade. Igualdade seria aqui em cima, aqui é um resultado aproximado. Tá bom, gente? Perguntas? Bom, então aparentemente isso aí é só uma manipulação de equações, mas isso vai ser utilizado na construção do campo elétrico gerado por um material neutro, dielétrico, porém polarizado. Ou seja, um material construído por vários bichinhos desse aqui, ó, vários dipolos. A gente vai ver, no momento que você aplica um campo externo, no material dielétrico, tipo um plástico, você não tem cargas que se movimentam livremente e consequentemente, produzem uma corrente. Então, você tem vamos dizer assim, uma deformação de cada átomo, o átomo ele estica, e a carga positiva fica de um lado e a negativa do outro, por conta do campo elétrico de separação. Aí, você, nesse caso, tem um dipolo sendo formado. Existem materiais que, quando você desliga o campo elétrico, essa configuração ela volta ao normal. Ou seja, o material ele deixa os dipólitos desaparecem. Mas tem outros materiais, devido à estrutura deles, que esses dipólitos permanecem. E aí, se você tem dipolos, você automaticamente espera que você tenha um campo elétrico externo. Mesmo que o material seja, neutro, mesmo que as partículas, né, as partículas estejam muito próximas uma da outra, a carga positiva é negativa, né, porque você está falando de um átomo, então você tem um átomo, você tem uma dimensão pequenininha, né, uma distância pequena entre as cargas positiva e negativa. E aí é como se você tivesse, para qualquer ponto que você tivesse no espaço, calculando o campo elétrico, seria um ponto distante, muito distante do dipolo. E aí você vai levar em consideração que o potencial gerado por cada dipolo é dado por isso aqui, tá bom? Na verdade, a gente vai considerar um elemento de volume, pegar a quantidade de dipolos ali dentro, mas vamos usar essa expressão aqui, como parte disso. Então, isso aqui não está à toa, isso aí não é só para a gente fazer cálculos, mas isso tem uma razão, é bem interessante o que vai aparecer depois, né? Mas a base de tudo é isso aqui. A gente parte dessa informação do campo elétrico, desse potencial eletrostático, gerado por cada dipolo, e aí, quando você somar tudo, você vai encontrar
a expressão do potencial do material dielétrico, consequentemente, a partir disso você encontrará o campo elétrico. Perfeito? Vocês têm alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Bom, acredito que vocês não estão ligados na obtenção dessa equação aqui, né? Vou fazer só isso, aproveitar esses 10 minutos que faltam aí, 8 minutos, para a gente mostrar como é que chega nisso. Tá bom? Então, o nosso propósito é escrever 1 sobre o módulo de R menos R' menos L ao cubo, como sendo uma série infinita. Deixa eu tentar fazer aqui para vocês. Então, o que a gente tem ali, eu já posso colocar da seguinte maneira. 1 sobre módulo de R menos R' menos L. Eu posso já escrever isso jogando para cima, tá? Jogando para o numerador. Obviamente, eu vou ter que mudar o sinal desse expoente que aparece aqui. Aqui a gente tem 3. Posteriormente, na hora que eu levar esse termo que está no denominador para o numerador, eu vou ter que mudar o expoente, ele vai ficar negativo. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo R menos R' menos L ao cubo. Isso aqui é o módulo desse vetor ao cubo. O módulo do vetor eu posso escrever assim, ó. Ele, escalar ele mesmo, elevado a meio, não é isso? Sim, aqui ficou menos 3, falei do menos, não coloquei aqui. Escala ele mesmo, elevado a meio. Bom, aí elevando a meio, você tem esse menos 3 aqui, então vai ficar menos 3 meios, né? Que você, para fazer esse tipo de operação, você vai ter que multiplicar os expoentes. Então, você teria meio, que apareceria nessa expressão aqui na definição do módulo, e você tem um menos 3 aqui do expoente, então vai ficar menos 3 vezes meio, que vai dar menos 3 meios. Perfeito? Então, essa é a configuração que a gente tem. Bom, eu posso desenvolver isso. Vou chamar esse vetor aqui, gente, ó, de um vetor só. Vou considerar esse vetor como sendo um vetor só, isso aqui, ó. Tá bom? Porque eu vou ter que comparar ele com L, por isso que eu faço essa opção de manter sempre esse vetor aí fixo, essa diferença juntinha. Então, ficaremos aqui com ele vezes ele mesmo, que vai ficar módulo de R menos R', ao quadrado, na definição de módulo. Eu vou ter também aí ele vezes L duas vezes, na verdade menos, vai ficar menos, duas vezes R menos R' menos L. Desculpa, foi mal aqui. Vezes L, né? Foi mal. Que é um vetor vezes o outro. Bom, e a gente teria também aqui ainda mais o L quadrado, que vai ser ele vezes ele mesmo, né? Vai ser isso aqui. Tudo isso elevado a menos 3 meios. Ok, gente? Então, não fizemos nada. A gente só fez usar o conceito de módulo e distribuir os termos aí bonitinhos. Bom, mas aqui, já que a nossa proposta é comparar o L com esse tamanho aqui, então o que é que eu vou fazer? Vou colocar esse cara em evidência. Então, na hora que eu coloquei em evidência, eu vou ficar justamente com R menos R' elevado a menos 3. Não é isso? Tá certo isso, gente? Tá, né? Colocando em evidência aqui, vai ficar esse cara aqui, ó,
Eu vou fazer passo a passo, acho que fica melhor. Deixa eu fazer isso mais calma. Então, vou deixar continuar com essas chaves aqui. Coloquei isso aqui na evidência, então aqui vai ficar colchetezinho. Bom, e aí teremos né, porque tem evidência, menos R, menos R', escala L, que é o pontinho, sobre esse camarada, R menos R' em módulo, né, ao quadrado. Tem um sinalzinho, tem um pontinho, desculpa, de produto escalar. Tá tudo certo, né? Muito bem. E por fim eu teria ainda mais L2 sobre módulo de R menos R' ao quadrado. Tudo isso elevado a menos 3 meios. Bom, então, esse camarada agora, quando eu multiplicar o expoente 2 com o expoente menos 3 meios, vai dar menos 3. Aqui eu vou ficar com R menos R' a menos 3. E agora sim, eu vou escrever só o que está dentro desse chave. Sim, falta um colchetezinho aqui. Professor, para onde é que foi o 2 da expressão de cima? Eu esqueci, cara, de colocar aqui. Aí, o 2 que aparece aqui. E dá um problema no final, o 3 ia aparecer 3,5 se não colocasse aqui. Bom, enfim, vamos seguir em frente, então colocar tudo que está aqui dentro de novo. Eu vou copiar e colar, fica melhor. Bom, até então a gente não fez aproximação nenhuma, não fez expansão nenhuma, nada desse tipo, tá bom? Só estou rearrumando aqui a expressão para poder simplificar em algum momento isso. Então vamos lá. Aqui a gente tem elevado a menos meio. Ok. Menos meio não, menos 3 meios, né? Menos 3 meios. Agora seria o 3 que não iria aparecer no resultado final. Bom, nesse momento a gente tem mais alguma coisa, e essa coisa aqui, ela é, eu vou chamar isso tudo aqui de x. Tudo isso que eu vou chamar de x, tá bom? Então a gente tem nesse momento algo do tipo 1 mais x elevado a n. Nosso n vai ser menos 3 meio nesse caso aí. Certo? Então, 1 mais x elevado a n vai ser 1 mais nx mais n menos 1 x quadrado sobre 2 fatorial. E assim você tem infinitos termos, ok? No nosso caso específico, é onde você tem 1 mais x elevado a menos 3 meios, então nós teremos, vai ser o seguinte. Nossa, eu vou ter que mijar. 1 mais x elevado a menos 3 meios, isso aqui vai ser 1. No lugar do n você coloca menos 3 meios, x mais infinitos termos. Tá bom? Eu vou colocar isso aqui, porque na verdade isso aqui vai gerar termos quadráticos, aí a gente não tem interesse por isso, porque serão termos muito pequenos no futuro, né? Então, usaremos exatamente isso aqui, ó, exatamente essa expressão aqui para tentar reescrever aquilo ali. Eu vou tentar escrever a expressão que está acima ali, ó, aplicar nessa expressão aqui para transformar essa expressão fechada numa série infinita de potências, né? Conforme a gente vê aqui embaixo. Então, vou pegar isso aqui, que é o que a gente precisa. E aí nós teremos agora
vou manter esse fator ali em cima. R menos R' elevado a menos 3. E, gente, agora eu vou usar isso. Vai ficar um menos 3 sobre 2. 3 sobre 2. Desse fator todinho aqui, ó, que é o nosso x. Tá bom? Isso aqui pra gente é o nosso x. Ó. Bom, aí veja o que vai acontecer. Eu vou ter isso aqui. A gente teria ainda os termos ao quadrado, enfim. Mas eu estou deixando entre os pontinhos aí. Bom, então ficaremos com isso. É o termo nx, que a gente colocou aqui, menos 3 vezes x. Aí, os pontinhos aqui, ó, as outras potências maiores. Muito bem. Eu posso simplificar isso aqui ainda. Vou escrever da seguinte forma. Estou já acabando, tá? Bom, então teremos isto igual a R menos R' ao cubo, a menos 3, vezes agora 1 menos. Menos com menos aqui vai ficar mais, não é isso? Vai ficar mais, ó. O 3 permanece, mas 2 cancela, então ficaremos com 3. Multiplica R menos R', escala L, sobre o módulo de R menos R' ao quadrado. Pronto, aqui vai ficar R menos R' ao quadrado. Na verdade, esse termo aqui é da ordem de L sobre isso aqui, porque no produto escalar, você vai ter módulo de L, módulo desse camarada, vezes o quociente do ângulo entre os dois. Aí, quando você pegar o módulo dele, dividir por esse módulo aqui, vai dar 1 sobre o módulo, ou seja, esse termo aqui é da ordem de L sobre o módulo de R menos R'. Ok? Já esse termo aqui é da ordem de L disso aqui ao quadrado. Então, é um termo que, se esse aqui é pequeno, o outro vai ser menor ainda. Então, eu não vou nem escrever aqui, eu vou deixar ele embutido aqui, ó. Tá nesses infinitos termos que faltam, porque quando a gente fizer a aproximação, eu vou terminar descartando esse termo e os que vêm pela frente. Tá ok, gente? Então, chegamos lá na expressão que a gente colocou nos slides. Então, a partir disso aqui, é só substituir na expressão do campo elétrico, né? Por enquanto, tudo fechadinho, não coloquei nenhum sinal de aproximação, vocês estão observando. Então, a gente tem isso aqui, que foi o que eu acabei de mostrar. Tá bom? Aí você vai substituir aqui, ó, desse termo. Quando você fizer as simplificações, vai encontrar isso. Vai encontrar isso. Aí sim, na sequência, você descarta esses termos aqui que são irrelevantes, quando você tiver o L muito menor do que esse módulo, e aí você vai ter o campo aproximadamente igual a isso. Pronto. Então, tentem fazer esses cálculos, e na lista eu vou botar isso aqui, ó, para vocês encontrarem. Então, quem quiser começar obtendo isso aqui também, pode fazer isso, que eu vou cobrar isso na lista. Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor, sem perguntas. Ao menos da minha parte, né? Não sei o resto. Exato. Deu para entender tudo? Alguém tem algum comentário aí? Alguém não entendeu, por favor? A hora é essa. Deixa eu parar a apresentação, não, quer dizer, deixa eu encerrar a gravação para a gente estender muito o vídeo.